Deus declarou assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha isso. Agrada-te do Senhor. O que quer dizer agrada-te do Senhor? Seja agradável aos olhos dEle, seja aceito por Ele, faça o que deve ser feito. Você se lembra quando Caim fez o que era reprovável? E Deus fala: Caim, por que você está de semblante caído? Você não sabe que se você fizesse o certo, você seria aceito, né? Então, quando a gente faz o que é agradável a Deus, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Aleluia? Tremendo, né? O Todo-Poderoso satisfazer os desejos do meu coração, se eu agradar a Ele. Mas Ele também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que condição terrível. Se eu agradar a Deus, eu sou amigo de Deus, eu sou filho de Deus, Ele satisfaz os desejos do meu coração, aquele que pode todas as coisas, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui Deus dá uma promessa santa, linda, e Ele dá uma condição. Para você me agradar, você tem que ter fé. Sem fé é impossível. E por que a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele retribui, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Por que a gente precisa crer que Ele existe? Porque Ele é invisível. Ele não é perceptível. Paulo uma vez falou para os gregos sobre o Deus invisível, mas real. Então nós não vemos, muitas vezes não sentimos, muitas vezes não ouvimos, e nós temos que crer que Ele existe. E não só crer que Ele existe, mas também crer que Ele atende às orações e nos recompensa quando nós pedimos. Amém? Então aqui tem algo muito importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se eu agradar a Deus, Ele satisfaz os desejos do meu coração. Então o que eu preciso? De fé. Já aconteceu com você muitas vezes, de parecer que a sua fé foi embora, de parecer que a sua fé está acabando, de parecer que a sua fé é pequena. Já aconteceu com você? Sabe quem que é o inimigo da nossa fé? É o diabo. Porque o diabo conhece a palavra e o diabo sabe que sem fé é impossível agradar ao meu Senhor. O diabo sabe. E como é que eu posso afirmar que o diabo é o ladrão da fé, é o nosso grande inimigo? Um dia Jesus falou para Pedro, e Pedro tinha um potencial muito grande. Pedro amava Jesus, Pedro era impetuoso, e Jesus chegou a falar, confiar muito em Pedro. Pedro era um dos três, né, mais chegados, Pedro, Tiago e João, que foram ao Monte da Transfiguração, que foram na ressurreição da Talita. E um dia Jesus falou: Pedro, presta atenção, Pedro, olha, o diabo pediu a tua alma. Pedro, o diabo pediu a tua alma. Ele quer peneirar você. Mas eu roguei ao Pai por você, eu orei ao Pai por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Qual que era a intenção de Satanás? Quando ele queria pegar a alma de Pedro, Satanás queria roubar a fé de Pedro. E a intercessão de Jesus foi: eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Então quem é o inimigo da sua fé? É o diabo. Quando ele quer derrubar você, quando ele quer abalar a sua alma, quando ele quer te balançar, a primeira coisa que ele pode fazer é roubar a tua fé. Porque se você tiver fé em Deus, você tem tudo. Você agrada a Deus, e se você agrada a Deus, Ele satisfaz os teus desejos, os teus pedidos. Então o que o diabo vai tentar fazer? Roubar a tua fé. Por isso que muitas vezes acontece alguma coisa, pequena ou grande, e você já fica tudo na dúvida, todo balançado. Não é? Então a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é a luta pela fé.
Aleluia! A luta pela fé, porque se você tiver a tua fé, a fé é a tua espada, você vence o diabo não vai poder roubar a tua fé, e se ele não rouba a tua fé, você tem as bênçãos de Deus. É uma guerra, é a luta pela fé. Tão importante que eu vou pedir para você abrir em Judas 3, logo antes do Apocalipse. Antes do Apocalipse. Judas só tem um capítulo, né? Então a gente vai ler Judas 3, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, com todo cuidado, acerca da comum salvação, eu ia escrever para vocês a respeito da nossa salvação, eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, a fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Você sabe que ano era esse? Era entre o ano 70 e 80 depois de Cristo. O ano 70 depois de Cristo, que os ateus hoje em dia chamam de o ano 70 da Era Comum. Eles não falam mais depois de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Eles falam 70 da Era Comum. Tá bom, ateu, você fica com a Era Comum, eu fico com 70 depois de Cristo. No ano 70, então Jesus, no ano 30, ele foi assunto ao céu, né? Ele ascendeu ao céu. No ano 30, 33. E aqui no ano 70, 40 anos depois que Jesus voltou para o céu, Judas já sentiu necessidade pelo Espírito Santo de falar: ei irmãos, vamos lutar pela fé, vamos batalhar pela fé. A fé que foi entregue aos santos está sendo roubada. Eu estou escrevendo essa carta aqui que é para vocês batalharem pela fé. Se já no ano 70 a fé já estava vacilando, porque Jesus já fazia 40 anos que tinha ido ao céu, imagina agora depois de 2000 anos, se a gente não precisa batalhar pela nossa fé. Amém? Aí está a inteligência artificial aí. Vocês já ouviram falar da inteligência artificial? Então, a inteligência artificial já mudou Gênesis, vocês sabiam? Já transcreveu um outro Gênesis. Eles estão com um projeto de mudar toda a Bíblia. A inteligência artificial já mudou Gênesis. Porque não pode sacrificar animal, e porque não pode chamar os animais de bestas feras, e arranjaram até um cachorrinho de estimação para o Adão e Eva, e lá em Gênesis eles já mudaram que Abraão não ia que Deus não deu um cordeiro para Abraão, porque não pode sacrificar animal. Ou seja, eles já estão mudando a palavra de Deus. O diabo vai querer roubar a sua fé. Por isso, irmão, confie muito na sua Bíblia. Cuidado com o que você fica pegando na internet. A internet está na mão do diabo. Amém? Abre os teus olhos. Ele vai querer roubar a sua fé. Eu ia falar com vocês acerca da nossa salvação maravilhosa, mas eu tive por necessidade de exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Isso no ano 70, imagina hoje. Então a gente vai hoje falar sobre a luta pela fé, amém? Para quem não conhece, isso é oração em línguas, é louco, né? Oração em línguas, aleluia. É o Espírito Santo intercedendo. Vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 8. Lucas 8. Nesta passagem aqui, nesse episódio da vida de Jesus, ele passa por uma tempestade, né, com os discípulos. Em Lucas 8, 22, eles saíram ali da Galileia e Jesus falou: vamos atravessar o mar da Galileia e vamos lá para o outro lado, na terra dos Gadarenos. E aí uma grande tempestade se levanta. Em Lucas 8, 22, do 22 ao 25,
Mas olha qual é a palavra que mais me chama a atenção. 8:25 de Lucas. E disse-lhes, estava só Jesus e os seus discípulos, Jesus e os apóstolos no barco. E disse a eles, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Porque o que tinha acontecido? Eles entraram no barco para atravessar para o outro lado, Jesus adormeceu, Jesus não parava um segundo, não parava nunca de ministrar, de orar, de interceder, de expulsar demônios, de curar enfermos. Não tinha tempo de comer, não tinha tempo de dormir. No barco, Jesus dormiu. Imagina o cansaço de Jesus, uma tempestade, o barco se enchendo de água e Jesus dormindo. Aí os discípulos acordam ele, mestre, 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 a gente vai morrer, o barco está afundando, olha a tempestade. Detalhe, alguns deles eram pescadores. Certo? Eram pescadores, pelo menos o Pedro, o André, o Tiago e o João, a gente sabe que eles eram pescadores. Eles já tinham enfrentado tempestades. Mas era uma coisa tão forte que eles acordaram Jesus, a gente vai morrer. Jesus, na mesma hora, repreende o vento, repreende o mar. Diz uma coisa, se fosse Deus que tivesse mandado essa tempestade, Jesus iria repreender? Eu tenho por certo que foi o diabo que levantou essa tempestade. O diabo deve ter pensado, de uma vez só eu resolvo todos os meus problemas. Eu mato Jesus e os discípulos. Acabou aqui, matei no ninho, né? Então levantou uma tempestade terrível, Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar, fez na mesma hora uma grande bonança. Mas o ponto é assim, Jesus fala para eles, onde está a vossa fé? Vocês já estão comigo há um tempo, você já tem aprendido palavras de vida eterna, você já tem me visto em ação. Isso é uma inferência minha, né? Cadê a vossa fé? Você imagina Jesus olhando para Pedro, cadê a sua fé? Hein, Tiago? Felipe? Bartolomeu? Ei, Judas? Cadê a fé de vocês? Imagina eles todos se encolhendo. E se Jesus hoje fala isso para você também? Cadê a sua fé? Apertou um pouco o problema, está com uma dificuldade em casa, está com uma dificuldade no casamento, está aí com uma enfermidade, e você já está aí desistindo, já está querendo pular do barco, já parou de orar, já parou de confiar na palavra de Deus, já deixou de congregar, já está colocando em dúvida a sua fé. Cadê a sua fé? Onde está a vossa fé? Amém, irmão? Sinta-se cajadado, se existia essa expressão. Cadê a sua fé? É por isso que Judas fala, olha, eu sinto que eu preciso falar para a gente batalhar pela fé, porque a fé foi entregue aos santos. Agora depende de você segurar ou não a tua fé. Graças a Deus eu já passei por tanta paulada, por tanto problema, né? E a fé continua. Se a fé é uma espada, não é? Porque é? Então, quanto mais guerra, maior fica a minha espada, em nome de Jesus. E a sua? Amém? Então, olha, a gente vai falar sobre essa luta da fé e a gente vai aprender com o pai da fé. Quem é conhecido como o pai da fé? Abraão. Abraão. É o pai da fé. Aleluia. Vamos aprender alguma coisa bem objetiva com Abraão. Você sabe que quando é que Deus fala com Abraão na Bíblia? Gênesis 12. Ali começa Abraão. Gênesis, do 1 até o 11, a gente vê Deus lidando com uma humanidade pecadora. Gênesis 1, Deus cria o homem, Gênesis 1 e 2, Ele cria o ser humano, aí já começa a ter problemas, Caim já mata Abel, já é assassino, e aí a humanidade vai... Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, mas o diabo veio, enganou o homem, o pecado entrou na raça humana. Então Caim já mata o seu irmão Abel, depois a situação chegou num ponto tão horrível que Deus mandou o dilúvio, só ficou Noé
as suas filhas, a sua esposa e os 3 genros. E Deus recomeça com o dilúvio. Aí a coisa vai indo, aí a humanidade já se perverte de novo. Aí chega em Babel, Gênesis 11, e os homens falavam uma só língua, todos eles estavam reunidos, um povo só, uma nação só, e eles resolvem construir uma grande torre para o seu nome. E aí Deus confunde todos eles, Gênesis 11, Babel quer dizer confusão. Aí Deus fez com que cada um falasse um idioma, ninguém mais se entendia, eles se dispersaram. E a humanidade toda corrompida. Aí Deus tem um plano santo. Ele chama um homem, Abrão, para fazer desse homem uma nova nação, um novo povo. Amém? Então, aí ele chama Abrão. Aqui em Gênesis 12, 1, vamos lá para Gênesis? A gente vai estar então em Gênesis. Vamos ver o pai da fé. Gênesis 12, 1. Deus fala assim: ora, o Senhor disse a Abrão. Até então, Abrão não tinha tido nenhum relacionamento com Deus. Abrão não conhecia Deus. De repente, Deus fala com ele e diz: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deixa a sua casa, deixa a sua família, você não vai mais comprar pãozinho na padaria que você está acostumado, você não vai mais comprar no seu supermercado que você está acostumado, vai embora, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deixa teu pai, deixa teus parentes, deixa tudo, vai embora e eu vou te mostrar. E de você eu farei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Eu vou fazer uma nação de você. Então, irmãos, essa nação não era o fim em si mesmo, né? O que Deus queria? Através dessa nação, que Deus estava ali formando, Deus ia abençoar toda a humanidade. Lembra que a humanidade estava toda perdida? Até Gênesis 11 deu tudo errado. Aí Deus fala: agora eu vou pegar esse homem e vou fazer uma nação, um povo, e a partir dessa nação, todas as nações vão ser abençoadas. Olha o plano de Deus, que bênção. Aleluia. Então, aqui é o versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus queria e Deus quer abençoar todas as famílias da terra. Para isso ele então chamou Abrão. Ele estabeleceu um povo, Israel. A partir de Israel nasceu o Salvador, Jesus. Por isso que a Bíblia fala que a salvação vem dos judeus. Então Israel é muito importante, ainda hoje em dia. Deus não rejeitou Israel. Deus não rejeitou o seu povo, como fala lá em Romanos 11, né? Então Deus fez o povo de Israel veio Jesus, e aí em Jesus Deus forma uma nova comunidade. Agora não é mais Israel, agora é o quê? A igreja. Jesus vem e fala: agora eu vou estabelecer a minha igreja. E na minha igreja não vai ter judeu, nem grego, nem bárbaro, nem sábio, nem escravo, nem livre. Na minha igreja vão ser todos livres, todos salvos, todos vão ser família de Deus. Amém? Você está acompanhando? Então esse era o plano. Quando ele chama Abrão, Deus já estava olhando para o corpo de Cristo, que a igreja iria abençoar todas as famílias da terra, porque a gente leva a Jesus Cristo, o Salvador. Então Deus está chamando um homem, esse homem tem que ser muito forte, ele tem que ter muita fé, porque ele é o primeiro. Imagina se você chegasse numa cidade, você vai trabalhar, imagina aí, Pequim, na China, imagina que você vai trabalhar em Pequim, e de repente você chega lá e você percebe que no seu bairro e naquela região da cidade inteira você é o único cristão. Já pensou? Não ia ser meio difícil? Tem que ter fé, né? Agora imagina Abrão, é o primeiro, é o 00001, é o primeirão.
Dele ia surgir tudo para chegar em Jesus, para chegar na igreja. Então esse homem tinha que ter fé para acreditar que Deus existe mesmo. Está comigo? Por isso que ele é o pai da fé, porque ele foi o primeirão. Imagina o diabo querendo bombardear ele, né? Claro. Muito bom. Aí Deus fala a Abraão, de você eu vou fazer uma grande nação, por isso você deixa a tua casa, deixa a tua família, deixa os teus pais, deixa tudo, vai embora, leva só a sua esposa, ele ainda levou o sobrinho, né, o Ló, e vai, eu vou te mostrar para onde. Ele nem sabia para onde estava indo, hein? Mas só que um detalhe, ele não podia ter filho. Deus fala, de você eu vou fazer uma grande nação, os teus descendentes. Ele não tem filho, e não é porque ele não queira, é porque ele não pode, porque a sua esposa, Sarai, era estéril. E esse jovem, Abrão, quando ele foi chamado por Deus, tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade, quando Deus falou aqui com ele. Olha que lindo. Ele tem 75 anos, a Sarai tem 65 anos, ela é estéril, eles não têm filhos, e Deus fala, deixa tudo, que eu vou fazer uma nação a partir de vocês. Já pensou? Ele foi. Ele deixou os deuses do seu pai, deixou os deuses que eles acreditavam lá em Padã Arã, porque esse Deus falou com ele, um plano louco desse, e ele foi. Amém? Olha lá, tem alguma coisa nesse homem. Tem uma centelha de Deus aí. E Deus quer encontrar essa centelha em você. Você não tem que ficar olhando para os outros. Ah, mas será que ele vai? Mas será que ele acredita também? Ah, mas deixa eu ver, mais alguém está comigo? Abraão não tinha ninguém. Ele tinha uma promessa louca de Deus. E ele foi. Aleluia! Muito bom. Aí, ele partiu. Ele foi lá para Canaã, uma viagem longuíssima. Ele foi até Canaã. De Canaã, ele foi para o Egito, porque teve fome na terra. Ele foi para o Egito. Aí lembra que lá no Egito cobiçaram a Sarai. Sarai com 65 anos era linda. Cobiçaram a Sarai. Aí ele deu uma mentirinha, o Abrão falou que ela era irmã dele, para não matarem ele. Aí o Espírito Santo salva a vida dele. Eles voltam para Canaã. Em toda essa peripécia, ele ainda não tinha filhos. Eles ainda não tinham filhos. Olha só. E Deus foi mantendo a fé acesa. Sabe como? Com promessa. Pega isso. Deus manteve a fé dele acesa, reforçando a promessa. Deus tinha falado lá em Padã Arã, eu vou fazer de você uma grande nação e todas as famílias da terra vão ser abençoadas por você. Passou um tempo, aconteceu tudo isso, ele foi para o Egito, voltou, continua sem filho e Deus reforça a promessa. Vamos dar uma olhada em Gênesis 12, 7. 12, 7. Já em Betel isso. Apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei esta terra. Já está lá em Betel. A tua semente, aos teus descendentes darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E passou o tempo, e passou de novo o tempo, passaram anos de novo. Aí Deus reforça a promessa. Agora nas montanhas de Canaã. Gênesis 13, 16. Deus fala para ele, farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Abraão, estou te falando, rapaz, acredita, filho, os teus descendentes vão ser como o pó da terra. Mas ele ainda não tinha filhos. E o tempo vai passando. Como é que Deus está mantendo a fé acesa? Reforçando a promessa. Lembrando da promessa. Mais nada. Só a promessa. Irmãos, a luta pela fé
é acreditar no impossível com o passar do tempo. Uma coisa é você sair daqui hoje da igreja e falar, aleluia, essa palavra me trouxe fé, eu tenho fé, posso saltar as muralhas, posso pisar um exército, Deus é comigo, vai dar certo. E a prova do tempo? Passa uma semana e nada aconteceu ainda, passa um mês e nada aconteceu ainda, passa um ano e nada aconteceu ainda, você continua com a mesma fé? O Abraão foi assim, ele foi sendo provado. Por que ele tinha que ser tão provado? Porque ele era o primeiro, é o primeirão. A partir desse homem vai surgir uma nação que vai abençoar todos, então ele tem que ser o homem. Amém? Tem que ter fé no Deus invisível. Rei Xarabaxê. Certo. Passou tanto tempo que ele falou assim, eu acho que eu já sei, eu vou dar uma ajuda para Deus. Eu acho que eu entendi o plano do Senhor. Aí tem uma conversa com Deus, ele fala, Deus, Senhor, olha, o meu mordomo, o sírio, o Eliezer, o Damasceno, né, de Damasco, o sírio, eu tenho um sírio que é meu mordomo, certamente, Senhor, ele deve ser o herdeiro. Porque aqui, né, isso eu estou falando, né, não é assim que ele falou, a gente vai ler o que ele disse. Estou ficando velho, a Sara continua estéril, a Sarai. Aqui está o Eliezer, pode resolver nossos problemas, hein, Senhor? Não parece que a fé balançou um pouco? Vamos trazer para o mundo real? Vamos falar o que é possível? Tem o Eliezer aqui. Olha só como é que foi essa conversa. Está em Gênesis 15. Gênesis 15. Aleluia. Olha que lindo. Gênesis 15, Deus, depois dessas coisas... Que coisa, aconteceu um monte de problema, teve guerra, levaram o Ló cativo, ele teve que guerrear com reis, ele não estava nos planos dele. Depois dessas coisas, depois você lê aí o capítulo 14, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, fica tranquilo, eu te protejo, a gente está indo bem. Abrão, Deus fala para ele. Aí ele fala, então disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois eu ando sem filhos. O senhor reparou, pai? Eu continuo sem filhos. Né? E o mordomo Eliezer, da minha casa, ele é o Damasceno. Então, eis que tu não tens me dado semente, Senhor, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então, está aqui, né, o Eliezer. Aí o que Deus fala para ele? Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, Abrão, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Não é do Eliezer, é um que vai ser gerado de ti, Abrão. É esse. E aí Deus reforça a promessa. Então Deus o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Primeiro Deus tinha falado para ele que a descendência dele ia ser como a poeira. Agora Deus fala de novo, olha, vem aqui, Abraão, sai da tenda, olha para o céu, vê se você pode contar as estrelas. Assim será a tua semente, Abraão, vai nascer de você. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Ele recobrou a fé dele. Aleluia. Estou falando isso porque eu sei que muitas vezes a sua fé balança, como a minha também, e a gente agora sabe quem é que rouba a nossa fé, é o diabo. Por isso que nós sabemos também que temos um advogado junto ao Pai, à direita de Deus, que intercede por nós. Jesus intercede para que a minha fé não desfaleça, que eu dependo da minha fé para me manter vivo. Então, ele creu em Deus, ele recobrou a fé. Aleluia! Amém? Olha a luta pela fé. Continuava sem filhos.
Mesmo depois dessa conversa de estrelas, ele continuava sem filhos. Aí foi a vez da Sarai ter uma ideia brilhante para ajudar Deus. Lembra? A Sarai fala: Abrão, estive aqui pensando, eu que estou, né? Está aqui a minha serva, a Agar, a egípcia. Ela não é estéril. Deus falou que o descendente vai nascer de você. Não é o Eliezer, porque o descendente vai nascer de você. Como eu não posso te dar filho, tem aqui a Agar, fica com ela, deita com ela. E vai nascer de você. E eles fizeram esse plano mirabolante para dar uma ajudinha para Deus. E aí nasceu Ismael. Não é? Você conhece essa palavra? Que deu um trabalhão, causou um sério problema. Ismael, que até hoje, né, os árabes descendem da linhagem de Ismael. Isso também acontece quando a sua fé começa a fraquejar e você começa a deixar de acreditar nas promessas e começa a querer dar uma ajudinha para Deus. Né? Dá errado. Fé é continuar acreditando no impossível mesmo com o passar do tempo. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção das coisas que não se vê. Amém? Aleluia. Então, mesmo depois disso, depois do grande plano de Sarai, eles continuavam sem filhos. Abrão e Sarai. Finalmente, quando Abrão tem 99 anos de idade, ele saiu de Padã Arã, da terra do seu pai, com 75 anos. Quando ele tem 99 anos, Deus muda o nome dele. Fala: Abrão, a partir de agora, você não vai se chamar mais Abrão, você vai se chamar Abraão, pai de multidão. E Sarai não vai se chamar mais Sarai, vai se chamar Sara, princesa. Aleluia! Ele com 99 anos, ela com 89 anos, e mesmo depois disso eles continuaram sem filhos. E sabe, para não falar muito, mas tem uma coisa muito, muito linda, muito santa, que o nome de Abrão é Avram. E Deus coloca um H no nome dele, Abraão, que em hebraico é Avraham. Era Avram e ficou Avraham, colocou um H. Esse H está no nome de Deus, é o rei. Sabe, o Yahvé tem o rei. Então Deus pega essa letra do nome dele e coloca no nome de Abraão. E Sarai, ele coloca também o mesmo rei, tira o I, que é o Iod, né, e coloca o rei. Então fica Sara, com H no final. Abraham e Sara. Deus pegou uma partícula do nome dele e colocou no nome de Abraão e no nome de Sara. Aleluia! Isso é muito especial, é muito lindo. E eles continuavam sem filhos. Meu Deus, ele já tem 99 anos, ela tem 89, ela continua estéril, e Deus dando sinais e fazendo promessas, e mudou até o nosso nome. E eles continuavam sem filhos. E vai fazer uma nação de nós. Aí o Abraão riu. Ele se riu de incredulidade. O pai da fé. Então, quando você estiver balançando na sua fé, lembra de tudo isso, tá? E a gente vai ver agora, estamos concluindo, Gênesis 17 e 18. Gênesis 17. Aqui no Gênesis 17 é quando Deus muda o nome dele. E aqui 17, então caiu Abraão, está vendo? Já é Abraham. Caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Ele riu e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho.
e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Olha, eu já tenho 100 anos, a Sara já tem 90. Está aqui o Isaac, é o Ismael. Tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Irmãos, ele voltou com aquela história do Ismael, do plano B da Sara. Ele riu de desespero, de incredulidade. E logo depois foi a vez da Sara também rir de incredulidade. Gênesis 18, 12. Assim, quando o anjo do Senhor falou que Sara ia engravidar, assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho. Porque a palavra fala que Abraão também já não tinha mais condições, ele já tinha um membro amortecido, diz a palavra. Ela era estéril, ele agora já não podia mais também ter relação sexual. Ele com 100 anos, ela com 90, e agora ela também ri de incredulidade. E agora, o plano de Deus foi por água abaixo? O que você acha, irmão? Qual foi a estratégia de Deus? Deus reafirmou a sua promessa. Gênesis 18, 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado voltarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Qual que é o tempo determinado de uma gestação? 9 meses, ou X semanas. É 40? 39 e 40 semanas, né? Então, o anjo do Senhor fala: olha aqui, Abraão, no tempo determinado da vida, ou seja, em 39 e 40 semanas eu vou voltar aqui. E a Sara vai ter um filho. Deus reafirmou a promessa. E aí pronto. Aí nasceu Isaac. Nasceu Isaac. Gênesis 21, 1 e 2. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. Gênesis 21. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Deus cumpre, aleluia. E chamou a Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Aleluia. Deus cumpriu a promessa. Quantos anos Abraão esperou? Desde que Deus deu a primeira vez a promessa até que se cumpriu. Quantos anos? 25 anos. 25 anos. E você está aí há 6 meses esperando uma promessa se cumprir, já está todo desanimadão aí. Será que isso é justo? 25 anos. Mas Deus sonda os corações e Ele sabia que Ele podia contar com Abraão. E Ele sonda o teu coração hoje. Ele não te trouxe aqui por acaso. Você que está ouvindo essa palavra não é por acaso. Deus está te relembrando algumas promessas e Deus está sondando o teu coração. Olha o que Deus fala a respeito de Abraão em Gênesis 18, 17. Gênesis 18, 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Deus fala, certamente ele vai ser uma grande nação, porque eu o tenho conhecido, eu conheço ele. Sonda o meu coração e me conhece, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda, Deus fala, eu conheço. E eu sei que Ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo,
para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Amém. Então Deus conhecia Abraão e sabe, eu sei que eu posso confiar nele, eu sei que ele vai ser o pai de uma grande nação, ele vai ensinar os filhos e os netos, é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Amém? Agora você sabe que depois que tudo foi confirmado, depois que finalmente nasceu o Isaac, ainda precisava de uma última prova muito séria, não é? A prova da fé. A fé tinha que ser provada. Então, finalmente nasceu o filho da promessa, o único, o Isaac. E quando ele é novinho, os estudiosos creem que ele tinha 11 anos, mais ou menos. Deus fala com ele: Abraão, me entrega agora o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Sacrifica ele para mim. Já pensou? O filho da promessa que tu tanto amas, teu único filho. Ali foi a prova final. E Sara? Você já pensou nisso? A mãe? Quando Abraão chega, isso não está descrito, mas está implícito. Quando Abraão chega e fala: Sara, a gente vai fazer uma caminhada de 3 dias, eu vou até o monte que o Senhor determinou. Que monte é esse? Aonde hoje tem o templo, onde hoje tem lá a muralha oriental do templo, onde antes foi o templo de Salomão, foi naquele monte que Abraão foi, que ia sacrificar Isaac. E ele fala: Sara, a gente vai, porque o Senhor pediu o Isaac. E ele prepara o jumento, prepara a lenha, prepara as coisas para o sacrifício, pega alguns ajudantes e leva o Isaac. A Bíblia fala que a Sara ficou desesperada, berrando, arrancando os cabelos. Fala? Não fala. Sara já creia que Deus existe e que Ele é recompensador daqueles que se aproximam dEle. Sara já sabia que quando a gente se agrada do Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Então, Abraão acreditava que ainda que ele matasse o Isaac e queimasse o Isaac, Deus podia trazê-lo de volta das cinzas. Essa foi a fé que Abraão desenvolveu no meio das lutas. Onde é que a gente sabe isso? A gente sabe isso lá em Romanos. Abraão tinha tanta fé em Deus que ele acreditava que ainda que ele matasse o Isaac e queimasse em holocausto, Deus ia trazer ele de volta das cinzas, porque ele era o filho da promessa. Então era ele. Deus ia trazer ele das cinzas. Amém? E Sara também acreditou. Porque Deus é honesto. Quando alguém cai, quando alguém peca, quando alguém é fraco, Deus mostra as fraquezas, mas não fala de Sara. Aleluia? E ali, então, quando Deus espera até a última hora. Deus esperou ele subir no monte, ele esperou que o Isaac falasse: pai, o que a gente vai fazer, pai? Olha, eu sei que a gente vai fazer um sacrifício, né? Aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas cadê o cordeiro, pai? Que a gente vai sacrificar? Estava só Abraão e Isaac subindo nessa hora, os ajudantes ficaram lá embaixo. E Deus fala para ele, o que Deus fala? Filho, Jeová Jiré, Deus proverá, filho. Deus proverá o cordeiro. Mas não proveu. Mas ele não retrocedeu. Deus não proveu o cordeiro. Ele chegou lá em cima, não tinha cordeiro. Ele pegou, filho, deita aqui. Ele preparou Isaac para o sacrifício. E o cordeiro não veio. Jeová Jiré. Ele pegou o cutelo, imagina o machado, vai, né? Ele pegou o facãozão. E quando ele vai desferir o golpe, Abraão! Aí ele parou.
Deus esperou até a última hora para ver até onde Abraão ia. Amém? Aí sim, Jeová Jiré, aí quando ele olhou, tinha ali um cordeiro preso nos arbustos. Ah, festa, ele deve ter falado, viu, Isaac, eu falei para você, eu não falei, filho, eu sabia. Sabia nada, né? Suando, né? É o pai da fé, é o pai da fé. Mas como foi provado? Como foi provada essa fé? Então Deus está falando para mim e para você, lute pela sua fé. Hoje eu ia falar com você sobre os dons do Espírito Santo. Mas eu senti impelido a falar, lute pela sua fé. O príncipe desse mundo está aí babando, mudando tempos e estações, mudando conceitos, mudando leis nos países, mudando o sexo das pessoas, alterando a palavra de Deus. Lute pela sua fé. Lute pela sua fé. Amém? Aleluia. E como é que Deus faz para manter a nossa fé acesa? Com as promessas. Porque todas quantas promessas há de Deus na sua palavra, todas elas têm da sua parte o sim e o amém. Assim seja, por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 1:20. Todas as promessas de Deus têm da sua parte o sim, amém, através de Jesus Cristo. Por isso que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque quando eu ouço e obedeço, shema, né? Ouça e obedeça. A gente ouve a palavra, a gente lê as promessas, e cada promessa de Deus tem um sim, um amém. Tem a promessa da minha salvação, tem a promessa da salvação da minha família, tem a promessa de que Ele levou na cruz as minhas maldições, tem tantas, né? Tem cerca de 2.000 promessas. Então, Deus, Ele mantém a nossa fé acesa com as suas promessas, como Ele fez com Abraão. E as promessas estão aqui. Então, se você não está lendo essa palavra todo dia, o diabo está aí te rondando, babando para roubar a tua fé. Mas se você estiver ancorado nessa palavra, a tua fé não vai ser roubada. Amém? E a tua fé vai ser provada na aflição, né? No meio dos problemas. Então, esse texto que eu citei, é muito importante, tá? É 2 Coríntios 1:20. Todas as promessas de Deus têm da sua parte o sim, assim seja, amém, por meio de Jesus Cristo. E assim Deus está fazendo a sua família, porque a partir desse pai da fé, todas as famílias da terra são abençoadas, porque Deus quer que todos se salvem. Em 1 Coríntios 2:4, se não me engano, fala que Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos se salvem. E por isso a igreja, a gente leva a salvação, a gente leva as boas novas, a gente leva Jesus Cristo, a gente leva o Salvador. Amém? E aí a família de Deus vai aumentando. A família de Deus. Quem é a família de Deus? Um dia foram falar para Jesus, Senhor, estão aí fora tua mãe e teus irmãos, eles querem falar com o Senhor. E Jesus falou, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que ouve a minha palavra e cumpre, esse é a minha mãe, esses são meus irmãos. Interessante esse ouve e cumpre. Isso é um verbo só no hebraico, é shemar. Shemar é ouvir e obedecer. Então Jesus fala, todo aquele que shemar a minha palavra, esse é a minha família, esse é a minha mãe, esse é meu irmão. Ele pode contar com você? Precisa de fé para isso. Por isso que Ele vai provando a nossa fé. E a nossa fé é provada nas tribulações, nas aflições. Aleluia. E Jesus não prometeu o tempo fácil, não. Ele prometeu o tempo difícil. Mas Ele falou, estou com você todos os dias. Estou com você. Estou intercedendo para que a tua fé não desfaleça. Amém? Então, povo de Deus, vamos ficar